Bíblia comigo, no Salmo de número 127, Salmo de número 127, Salmos de número 127, versículo 3, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Bem-aventurado o homem que com ele enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. O 128, abaixa aí. No versículo 3 diz assim, vamos ler do versículo 1. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, ou o homem que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como uma videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Quantos aqui são filhos? E quantos têm filhos? Então, nós somos filhos, que temos filhos, e às vezes também tem filhos aqui que não têm filhos, né? Ainda não são casados, ainda não têm filhos. Mas, enfim, a palavra de Deus fala que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Em sua casa, sua mulher será como a videira frutífera, e seus filhos como brotos ou plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Essa é a família que Deus tem. Essa é a família que Deus quer para nós. Uma família abençoada, uma família temente ao Senhor, com filhos que temem ao Senhor, né? E nós vamos ver aqui na palavra de Deus algumas famílias também, algumas que foram abençoadas, né? E outras que, infelizmente, pelas escolhas, não foram tão bem abençoadas assim, né? Então, vamos abrir lá em Gênesis 25, versículo 28. Gênesis 25, a partir do versículo 27. Gênesis 25, versículo 27. Diz assim: os meninos cresceram, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, ou porque amava a caça, ou porque ele era um caçador. Mas Rebeca amava Jacó. Aqui já começa uma diferença, né, dos pais, uma escolha, né? Aqui começa uma preferência dos pais. E a gente vê que às vezes a gente, né, é levado a isso. A Bíblia fala, né, que nós acabamos de ler, que os filhos são herança do Senhor. Eles não são nossos. Eles são herança. É do Senhor, a herança não é nossa. Deus só nos entregou para que cuidássemos deles, mas um dia nós teremos que devolvê-los a Deus. E aqui a gente vê uma família
de preferências. E, infelizmente, por causa dessas preferências, houve muitos conflitos entre os irmãos, entre a família, né? Muitos conflitos. E diz que, né, os irmãos brigaram, um tomou a bênção do outro. Vocês conhecem a história de Esaú e Jacó, né? E aconteceu aquilo tudo, que Jacó foi para a casa de Labão, seu tio, e lá também ele foi enganado, né? E aqui fala, olha só como que é interessante. Às vezes a gente fala assim, né? Já ouvimos muito esse ditado: faz o que eu falo e não faça o que eu faço. E os nossos filhos, eles olham para a gente, nós somos espelho deles. Eles vão nos imitar. Eles vão fazer aquilo que eles aprenderam conosco. Então, muitas das vezes, a gente passa coisas erradas para os nossos filhos. Às vezes, a gente, ao invés de ensinar o bem, né, tratar as pessoas bem, fazer o bem, nós damos mau exemplo aos nossos filhos. E a gente vê a história de Jacó, né? A história de Isaac e Rebeca se repete com Jacó, o filho de Rebeca e Isaac. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E Jacó, a Bíblia fala em Gênesis 37, não precisa abrir, 37, de 2 a 4, que Jacó tinha preferência por José, porque era o filho da velhice e porque ele era também, né, o mais novo. E ele amava tanto a José, que a Bíblia fala que ele fez uma túnica para José. E os outros irmãos? Aí houve conflito de novo. Os outros irmãos se enfureceram, passaram a odiar José, né, e planejar a sua morte. Mas Deus foi tão misericordioso que, né, teve misericórdia de José, levou ele até o Egito, né, ele foi vendido pelos seus irmãos e ele foi parar lá no Egito. E no Egito ali Deus abençoou ele porque ele era temente a Deus. Né? Nós lemos aqui: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Pode estar em qualquer lugar, perto da sua família, perto do seu povo, dos seus amigos, né? Ou longe. O temor do Senhor tem que ser o mesmo. Nós temos que dar exemplo, temos que ser testemunho onde nós estivermos, né? Um outro exemplo de família abençoada foi a família de Jó. A palavra de Deus fala que os filhos de Jó eram unidos. Cada semana um fazia festa na casa do outro. E Jó se levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. Erguia um altar e adorava a Deus. Pedia a Deus: Senhor, se os meus filhos tiverem pecado, tenha misericórdia, perdoa eles. Né? Infelizmente, eles tiveram um triste fim. Por quê? Por causa da prova que Deus, né, colocou na vida de Jó. A gente conhece também muito bem essas histórias. Se você não conhece, está precisando ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Tem muitas histórias, muita coisa boa para a gente tirar como exemplo para a nossa vida, para que nós não precisemos passar pelo que os nossos antepassados passaram. E um outro que me chama muita atenção, está lá em 1 Samuel 1, de 9 a 18, fala sobre Samuel. Nós vamos ver a diferença de Samuel pela vida de Sansão. Samuel foi um pedido a Deus. Ana era estéril, não podia dar à luz a filhos. E Ana foi para o templo orar. Vocês sabem que ela tinha uma rival, que se chamava Penina.
E essa Penina a irritava, né? E porque Penina tinha muitos filhos e Ana não tinha nenhum filho. E ela começou a orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, me dá um filho, me dá um filho. E a Bíblia fala que Ana fez um voto ao Senhor. Ana fez um voto ao Senhor e falou: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar ele para o Senhor todos os dias da sua vida. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus deu a Ana, né, um filho. Colocou o nome dele de Samuel. E Samuel foi uma bênção. Samuel foi uma bênção na casa do Senhor, uma bênção para a nação de Israel. Samuel foi sacerdote, profeta e juiz. E Deus abençoou poderosamente a vida de Samuel. Em contrapartida também a gente encontra Sansão. A mãe dele também era estéril, né? Não podia dar à luz a filhos. E eu não sei, a Bíblia não fala se ela orava pedindo a Deus um filho. Mas um dia um anjo do Senhor apareceu para ela e disse que ela teria um filho. E esse filho, né, seria forte e livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão nasceu, cresceu, livrou muitas vezes o povo de Israel, mas chegou a mocidade dele, né? Chegou a mocidade, a juventude, né? Quis experimentar as coisas do mundo. Aí onde ele foi procurar? No meio dos filisteus, os inimigos do povo de Deus. Se apaixonou por uma moça e se casou com ela, sem o consentimento dos pais. E a vida de Sansão, daí para frente, foi só derrotas. No fim da sua vida, ele morre, teve os olhos furados, e no fim da vida ele morre. Então são vidas diferentes, com escolhas diferentes, que infelizmente, né, as escolhas ruins levaram à queda, levaram à perdição. E o Senhor diz assim, em Provérbios: Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos olhem diante de ti. Por que será que Deus pede: Filho meu, dá-me o teu coração? Aqui a gente vê que Sansão entregou o coração dele para as meretrizes, né? Para as prostitutas. Deixou ser levado pelo pecado, pela ganância e pelo orgulho. E Deus nessa noite te pergunta: onde você tem colocado o seu coração? Para quem você tem entregado o seu coração? Filhos, onde está seu coração? Às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não valem a pena. E colocando o nosso coração em coisas que não vão agregar nada em nossa vida. Infelizmente, nós perdemos com isso. Deixamos de experimentar o favor de Deus. Deixamos de experimentar as maravilhas de Deus, porque o nosso coração está encarregado com coisas desta vida. O nosso coração está com coisas dessa vida, né? A Bíblia fala que onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Será que o nosso tesouro está no céu, nos aguardando? Ou a gente está colocando o nosso tesouro, o nosso coração aqui nas coisas dessa terra?
Onde está? Eu creio que hoje a palavra é mais para reflexão, para a gente refletir mesmo, onde nós temos colocado o nosso coração. Será que as nossas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus? Será? Ou será que nós estamos vivendo por viver? Eu quero ter uma casa boa, quero ter muito dinheiro, quero ter um carro novo, quero fazer viagens. Não é pecado ter isso, não é pecado. Mas nós não podemos colocar o coração nessas coisas. Nosso coração tem que estar em Cristo. Tem que estar nas coisas de Cristo. A palavra de Deus fala que o nosso coração tem que estar no alto. Nós não podemos perder tempo mais com as coisas deste mundo. Eu estou lendo o livro. Estava até comentando com meu esposo esses dias. Muito forte, sabe? E o autor, ele pegou a fala de um poeta que viveu há uns 200 anos atrás. E esse poeta dizia que nós temos mais do mundo no nosso coração do que mais do céu. E é verdade. A gente pensa no boleto que tem para pagar. A gente pensa no que a gente vai comer amanhã. A gente pensa, que tem que consultar, que a gente pensa em tudo, menos em Deus. A gente pensa até no que você vai fazer amanhã no almoço. Mas não pensa em Deus. Não pensa em, não, amanhã eu vou fazer um jejum. Vou tirar um momento de consagração para adorar o nome do Senhor. A gente não pensa nisso. Então, a gente precisa, estamos no tempo do fim. Estamos chegando nos minutos finais da nossa vida aqui na terra. Nós não podemos perder mais tempo, irmãos. Não é tempo de brincar. Não é tempo de olhar para as coisas deste mundo. É tempo de nos achegarmos mais a Deus. É tempo de ser filhos de Deus de verdade. É tempo de buscarmos a Deus em oração, em jejum, em leitura da palavra. Quanto tempo a gente tem gastado na leitura da palavra? Jesus diz assim, olha, vós pereceis porque não leiam a palavra, porque não estudam as sagradas escrituras. São elas que de mim testificam. Se nós queremos conhecer Jesus, se nós queremos conhecer a Deus como nosso Pai, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos estudar que essa palavra ela tem que estar mais arraigada no nosso coração do que qualquer coisa. Um dia isso vai ser tirado da nossa mão. Um dia nós não teremos mais essa liberdade que nós estamos tendo aqui, de carregar a Bíblia debaixo do braço. Um dia nós não teremos essa liberdade. E está muito próximo esse dia. Precisamos nos arrepender das obras infrutuosas dessa terra. Obras que não nos levam a nada. Obras que muitas das vezes estão arrastando a gente para o inferno. Precisamos abrir os olhos, gente. Não está na hora de brincar mais, não. Não está na hora de brincar de ser crente, não. Vou no domingo. Vou no domingo na igreja, está tudo certo. E o resto da semana? Às vezes a gente oferece a Deus só o nosso domingo, mesmo assim só o culto à noite.
E o resto do domingo, e o resto da semana, para quem nós oferecemos? Para os filmes, para a pornografia, para a rodinha de amigos que falam nada de Deus. Sentam-se para falar mal dos outros. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A gente precisa entender isso, que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. O nosso lar é o céu. O nosso alvo é o céu. Quando a gente passar a entender isso, gente. Quando a gente passar a entender que o nosso alvo é o céu, que o céu nos espera. Aí sim, nós vamos viver os milagres de Deus. Nós vamos viver o sobrenatural de Deus. E muitas das vezes a gente não sabe por que acontece. Por que a gente está passando por isso. Às vezes a gente busca a Deus só na hora do aperto. Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Estou passando por esse problema, estou passando por essa luta, por essa enfermidade. Só na hora mais escura da nossa vida que nós lembramos que nós temos um Pai que nos ama e que se importa com a gente nos mínimos detalhes. Sabe, às vezes eu fico olhando as pessoas, né, quando eu saio, se Jesus tem misericórdia dessas vidas. Tem hora que dá vontade de rachar a cabeça deles, enfiar a palavra de Deus lá dentro. Mas não tem jeito, são escolhas. Muitos aqui na nossa cidade, onde você vai, tem uma igreja. Tem gente falando do amor de Deus. As pessoas passam, estão nem aí. O que está acontecendo? Os nossos filhos. Nós temos orado com os nossos filhos. Temos ensinado os nossos filhos a palavra do Senhor. Um dia nós vamos dar conta deles a Deus. Quando eu era criança, lá em casa nós somos oito irmãos. Quando éramos crianças, nossos pais, todos os dias, se levantavam de manhã, cedo, gente. O primeiro que ia estudar de manhã, o pai levantava todo mundo para fazer o culto doméstico de manhã, nos ensinar a palavra de Deus de manhã. Às vezes a gente estava com sono. Aí quando a gente acordava, né, estava com fome, ele colocava assim a gente ao redor da cama, todo mundo de joelho. Nos ensinava os salmos. Nos ensinava a decorar o texto áureo. Para que no domingo a gente pudesse falar o texto áureo de cola na igreja. E hoje? E como eu disse que no início, os filhos fazem o que vê o pai fazendo. E para a glória de Deus, meu esposo e eu, quando os meninos eram pequenininhos, nós sempre fizemos o culto doméstico com eles. Ensinamos para ele a palavra de Deus. Ensinamos para eles a temer o nome do Senhor. Às vezes meu esposo dava 10 centavos, né, para eles decorar versículo. E eles decoravam. Para a glória de Deus, hoje meus filhos estão todos na presença do Senhor. Um saiu, deu uma volta lá fora, né? Mas é o que a palavra de Deus fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. É no caminho.
Não é o caminho. Ô filho, olha lá, ó, o caminho é aquele. Vai, pode ir. Não. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Pode até sair e dar uma volta lá. Mas a palavra de Deus não sai do coração dele. E você tem orado pelos seus filhos? Tem ensinado para eles a palavra de Deus? Tem orado com eles? Em Provérbios, Provérbios de Salomão, né? Salomão que escreveu o livro de Provérbios. É um dos livros mais interessantes, dentre todos, né? Esse é um livro maravilhoso. E Salomão, quando o pai dele estava no leito de morte, né, já para morrer, chamou ele e falou: Salomão, seja homem, porque agora Salomão teria uma responsabilidade muito grande. Seria o rei de Israel. E o pai dele disse: seja homem, Salomão. E Salomão governou o povo de Israel com sabedoria. Mas chegou um tempo da sua vida que ele entregou o coração dele às mulheres, aos ídolos. Quase perdeu, né? Quase perdeu. Para ele ter escrito Provérbios e Eclesiastes, eu acredito que ele tenha se arrependido do que ele fez. Porque ele falou: olha, filho meu, guarda as minhas palavras e entesoura para ti os meus mandamentos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não abandones a lei da tua mãe. Em Êxodo disse: honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E hoje o que a gente mais vê é filhos desonrando pais e mães. Filhos perdendo a vida por escolhas erradas. Jovens, 14, 13, 12 anos, 20 anos, perdendo a vida por escolhas erradas. E muitas das vezes foram ensinados: aqui é o melhor lugar para se estar, na presença de Deus. Mas não querem. Não, a vida lá fora é boa. Tem meus amigos, eu gosto de ir para balada. Mas não sabe que isso tudo é passageiro. Tudo passa. A palavra de Deus fala, né, que em Lucas 15, versículo 11 em diante, fala sobre a parábola do filho pródigo. O filho chegou perto do pai e disse: pai, me dá a minha herança. O pai estava vivo. Uai, herança não é depois que o pai morre? O filho pediu: pai, dá-me a minha herança, a parte que me pertence. O pai deu. Quer dizer, ele estava matando o pai em vida, né? E o pai deu. Ele saiu, foi viver a vida dele, gastar o dinheiro todo com as meretrizes, a Bíblia fala, com as baladas.
E a Bíblia fala que veio uma fome terrível, né, no lugar onde ele estava. E acabou o dinheiro dele, não tinha o que comer. Foi pedir, né, emprego. Deram ele os porcos para tomar conta. E a Bíblia fala que ele desejou comer das comidas dos porcos. Olha que situação que chega o homem que sai da presença do Pai. Situação degradante. De desejar comer as coisas podres do mundo. Aí um dia a palavra de Deus fala que um dia ele caiu em si. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faz-me como um dos teus trabalhadores. E com aquele pensamento ele voltou para casa. Imagino que estava magro, sujo, feio, fedorento, né? E a palavra de Deus fala que quando o pai dele viu ele de longe, o pai saiu correndo ao encontro dele. E ele falou isso com o pai: pai, deixa eu ser seu trabalhador. E o pai falou assim: traga a melhor roupa, traga o calçado, traga o anel, entrega tudo para ele. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Nessa noite, eu não sei em que situação você se encontra. Você que é filho de Deus, mas às vezes está longe de Deus. Ele tinha um irmão. O irmão estava dentro da casa do pai, comia do bom e do melhor, mas estava longe do pai. Estava perdido na casa do pai. E muitas vezes nós estamos dentro da casa do pai, mas estamos perdidos. Estamos muitas das vezes pior do que o que saiu. Então nessa noite Deus nos chama. Não para nos aceitar como servos, mas como filhos. Como filhos. A palavra de Deus fala em Salmo 24. Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem subirá ao teu santo monte? Ou quem poderá permanecer no teu santo lugar? E aí continua e fala: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor. Efésios 6:4 diz: e vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia fala que quando nós honramos os nossos pais, nós temos vida longa. Como eu disse, que vidas já foram perdidas por escolhas, por não obedecer os pais, por não obedecer o Pai Celeste, por sair da presença do Pai, se perderam. Mas a Bíblia fala: honra teu pai. Honra teu pai. Você vai viver muitos dias sobre a terra. Pais, mães, filhos, orem pelos seus filhos. Orem por vós mesmos. Peça a misericórdia do Senhor.
Que a nossa família possa ser uma família de verdade. Uma família onde o Espírito Santo de Deus habita. Que a nossa família possa ser o céu na terra. Que os nossos lares possam ter paz. Oração. Ensinamento. Deus é Deus. Deus é o nosso Pai. Nós temos liberdade de falar com o nosso Pai, assim como nós falamos com o nosso Pai terreno. O meu já está no céu, né? Mas a gente tinha muita liberdade de conversar com Ele. Lembro dele brincando com a gente. Mas na hora de chamar a atenção, de bater, de corrigir, couro comia. Mas nos ensinou, nos ouvia. Era severo. Às vezes a gente saía, ia no cinema, ele ia atrás de nós. Por quê? Porque ele era ruim? Não, porque ele nos amava. Ele não queria ver os filhos deles perdidos. Graças a Deus, hoje quase todos os meus irmãos, só falta um. Mas em nome de Jesus eu creio que ele há de voltar para a casa do Pai. Mas todos os outros 7 estão na presença do Senhor, para a glória de Deus. A Bíblia fala que assim como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Qual é o filho que pedindo Pai, pão, Pai, me dá um pão, o Pai lhe dará um escorpião, uma serpente? Qual pai que tem coragem de fazer uma coisa dessa? Nenhum. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Nós fomos comprados com o sangue do Filho dele, de Jesus Cristo. Fomos feitos filhos de Deus através do sangue de Jesus. Temos o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso professor, como nosso intercessor. Precisamos dar valor ao sangue de Jesus. Precisamos dar valor a este amor incomparável. É um amor que é sem medidas. A Bíblia fala que o amor dele é incalculável. Ninguém consegue calcular ou dimensionar o amor de Deus por nós. Quem teria coragem aqui de dar o seu filho para morrer por uma pessoa? Ninguém. Ou eu estou errada? Alguém tem coragem de dar o filho? Você tem coragem, Liana? Dar o Samuel para morrer por alguém? Pois é. Ninguém. A Bíblia fala que ninguém tem maior amor do que esse Pai. Pai Celeste. E Jesus obedeceu a ordem do Pai. João 3,16, né? Fala. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olha que amor. Amor insondável. Ele deixou o lar de glória, deixou o trono, despiu-se da sua majestade e veio a A gente não dá valor a esse sangue. Era para essa igreja que está lotada de gente, né? Cadê? Não estou julgando ninguém. É muito triste isso. Eu imagino como Deus deve sentir, né? Meu filho deu o sangue dele, deu a vida dele, sofreu por causa desse povo. E esse povo não dá valor. Jesus diz que muitos louvam a Ele com os lábios, mas o coração está longe de Deus. O coração está longe de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. Que possamos de verdade voltar para os braços do Pai. Que possamos nessa noite viver de verdade o Evangelho de Cristo. Fazer valer a pena o sacrifício de Cristo. Agradar o coração do Pai. Quando os nossos filhos nos agradam, né, a gente fica todo feliz. A gente fica tão feliz quando os nossos filhos nos obedecem. Imagina Deus. Ele quer uma família feliz. Uma família que transborde o amor dele por onde passar. Filhos que transbordem o amor dele por onde passar. Seja no trabalho, em casa, na faculdade, no futebol, para quem gosta de futebol, né, Felipe? Onde a gente estiver, nós temos que transbordar o amor do Pai.